Você já ouviu falar da história de Jonas e a baleia? Uma das narrativas mais fascinantes da Bíblia. Essa história vai muito além de um simples conto sobre um homem engolido por um grande peixe. Ela é sobre obediência, arrependimento e a misericórdia infinita de Deus. Mas você já se perguntou, Jonas realmente foi engolido por uma baleia? Ou será que há um significado mais profundo por trás dessa experiência? Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes dessa história incrível, desde o chamado de Jonas até sua relutância em obedecer a Deus. Vamos explorar o que aconteceu dentro do ventre do peixe e o que essa jornada nos ensina sobre segundas chances e transformação espiritual. Fique até o final, porque o último tópico traz uma reflexão poderosa sobre como essa história pode mudar sua vida hoje. Se você gosta de aprender mais sobre a Bíblia, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Agora, vamos à história de Jonas. Jonas era um profeta de Israel, mencionado no Antigo Testamento. Ele viveu por volta do século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II. A Bíblia nos apresenta Jonas como um servo de Deus, escolhido para levar uma mensagem importante a um povo distante. Mas, ao contrário de outros profetas que obedeceram prontamente ao chamado divino, Jonas tentou fugir da missão que Deus lhe deu. O nome Jonas significa pomba em hebraico, o que pode parecer irônico, já que ele não foi exatamente um símbolo de paz no início de sua história. Deus ordenou que ele fosse até Nínive, a capital da Assíria, um império conhecido por sua crueldade e brutalidade. Os assírios eram inimigos de Israel. E Jonas, como qualquer israelita, os via como ameaças e não como pessoas dignas da misericórdia de Deus. A ordem divina era clara. Jonas deveria pregar o arrependimento ao povo de Nínive para que eles tivessem a chance de mudar seus caminhos. Mas em vez de seguir a missão, Jonas escolheu fugir para Tarsis, uma cidade no extremo oeste do mundo conhecido na época. Ele pegou um navio no porto de Jope, acreditando que poderia escapar da presença de Deus. Essa decisão de Jonas revela muito sobre sua humanidade. Quantas vezes Deus nos chama para algo, mas tentamos fugir porque não concordamos ou temos medo do que Ele pede? Assim como Jonas, muitas pessoas evitam obedecer ao chamado divino por razões pessoais. Mas será que é possível fugir de Deus? No próximo tópico, veremos as consequências dessa tentativa de fuga. Jonas não queria ir a Nínive, e sua razão era simples. Ele sabia que Deus é misericordioso. Parece contraditório, certo? Mas o problema era que Jonas não queria que os ninivitas recebessem essa misericórdia. Ele via aquele povo como cruel e merecedor do julgamento divino, não do perdão. Ao invés de obedecer, Jonas decidiu fugir. Ele desceu até o porto de Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis, uma cidade localizada na atual Espanha, o ponto mais distante do mundo conhecido na época. Sua escolha não era apenas uma recusa, mas uma tentativa clara de escapar da presença de Deus. Ele acreditava que, ao ir para o outro lado do mundo, poderia evitar sua missão. Mas será que é possível fugir de Deus? Salmos 139, 7-10 nos lembra: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Jonas embarcou no navio, acreditando que estava seguro. Ele provavelmente pensou que sua decisão estava resolvida, que jamais precisaria pregar para seus inimigos. Mas Deus tinha outros planos. Assim que o navio zarpou, uma forte tempestade caiu sobre o mar, ameaçando afundar a embarcação. Os marinheiros, desesperados, começaram a jogar cargas no mar para aliviar o peso e oravam a seus deuses. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão do navio. O capitão o encontrou e o acordou, exigindo que ele também orasse ao seu Deus para que todos fossem salvos. A tempestade não era coincidência.
Era uma resposta direta de Deus à desobediência de Jonas. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. E o resultado apontou diretamente para Jonas. Pressionado, Jonas confessou: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca." Ele sabia que sua fuga era inútil e que Deus estava no controle. Então, para salvar os marinheiros, ele pediu para ser lançado ao mar. A tempestade que caiu sobre o navio de Jonas não era uma tempestade comum. A Bíblia nos diz que foi o próprio Deus quem enviou aquela tormenta para deter o profeta em sua fuga. O mar ficou tão violento que os marinheiros experientes e acostumados com ventos fortes entraram em pânico. Eles sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo. Enquanto a tripulação lutava contra as ondas, Jonas estava no porão do navio, dormindo profundamente. Esse detalhe é curioso, como alguém consegue dormir durante uma tempestade mortal. Talvez Jonas estivesse emocionalmente exausto, fugindo não apenas de Deus, mas de sua própria consciência. O capitão do navio o encontrou e, desesperado, disse: "Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não pereçamos." Jonas 1:6. Mas Jonas sabia que a tempestade era culpa sua. Os marinheiros então lançaram sortes para descobrir quem era o responsável pela calamidade. O resultado apontou para Jonas, e ele finalmente confessou: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca." Jonas 1:9. A confissão de Jonas assustou os marinheiros. Eles perceberam que estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam. Ele explicou que estava fugindo de Deus e que a única maneira de a tempestade cessar era jogá-lo ao mar. Inicialmente, os marinheiros resistiram. Eles tentaram remar para a terra firme, mas as ondas estavam cada vez mais violentas. Por fim, não vendo outra alternativa, oraram ao Senhor pedindo que não os culpasse por tirar a vida de Jonas, e com relutância lançaram o profeta nas águas agitadas. Assim que Jonas caiu no mar, a tempestade cessou instantaneamente. Os marinheiros, atônitos, reconheceram o poder do Deus de Israel. Eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor, demonstrando que aquela experiência os transformou espiritualmente. Mas e Jonas? Será que Deus o deixou perecer nas águas? No próximo tópico, veremos um dos momentos mais extraordinários dessa história. Jonas sendo engolido por um grande peixe. Seria um milagre ou uma metáfora? Continue conosco para descobrir. Jonas foi lançado ao mar. E no mesmo instante, as águas furiosas se acalmaram. Enquanto os marinheiros adoravam a Deus pelo livramento, Jonas afundava nas profundezas do oceano. Mas Deus não o abandonou. Em vez de deixá-lo se afogar, ele enviou um grande peixe para engolir Jonas e preservá-lo. Aqui surge uma das questões mais debatidas sobre essa história. Jonas realmente foi engolido por um peixe, ou isso é apenas uma metáfora? A Bíblia é clara ao afirmar que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Jonas 1:17. Alguns estudiosos acreditam que o termo hebraico Dag Gadol pode se referir a qualquer grande criatura marinha, como um cachalote ou um tubarão-baleia, que são grandes o suficiente para engolir um homem inteiro. Por mais inacreditável que pareça, existem registros de casos de pessoas engolidas por grandes peixes e resgatadas com vida. Em 1891, um marinheiro chamado James Bartley alegou ter sido engolido por uma baleia e resgatado após várias horas, ainda vivo. Isso mostra que, cientificamente, o evento descrito na Bíblia não é impossível. No entanto, mais importante do que o debate científico é o propósito espiritual desse acontecimento. O peixe não foi um castigo, mas um meio de salvação. Deus poderia ter deixado Jonas se afogar, mas escolheu dar a ele uma segunda chance.
o ventre do peixe se tornou um local de reflexão e arrependimento para Jonas. A experiência de Jonas também tem um significado profético. Em Mateus 12:40, Jesus compara sua própria morte e ressurreição ao tempo que Jonas passou no ventre do peixe. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas pensou que poderia fugir de Deus, mas descobriu que até nas profundezas do oceano, Deus estava presente. Dentro do ventre do grande peixe, Jonas finalmente entendeu que não havia como fugir de Deus. Durante 3 dias e 3 noites, ele ficou completamente isolado, sem nenhuma saída aparente. Esse tempo de escuridão e solidão o levou a refletir sobre suas escolhas e, finalmente, a se voltar para Deus em oração. A Bíblia registra essa oração em Jonas 2. Ele clama ao Senhor, reconhecendo que foi lançado nas profundezas e que as águas quase o engoliram por completo. Ele descreve sua angústia dizendo: "As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça." Jonas 2:5. Esse momento simboliza mais do que apenas um castigo, é um processo de transformação. Jonas percebe que mesmo em meio ao juízo de Deus, há misericórdia. Ele não foi engolido para morrer, mas para ser salvo e restaurado. O peixe, que à primeira vista parecia um instrumento de destruição, na verdade se tornou um refúgio temporário. No auge do seu arrependimento, Jonas declara: "Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo." Jonas 2:7. Ele reconhece que a única verdadeira salvação vem do Senhor. Essa oração de Jonas nos ensina que, por mais longe que tenhamos ido, nunca estamos fora do alcance da misericórdia de Deus. Mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas erradas, Deus nos dá a oportunidade de voltar para Ele. Após essa oração sincera, Deus ordena ao peixe que vomite Jonas em terra firme. Isso mostra que, quando há arrependimento genuíno, Deus responde com restauração. Jonas teve uma segunda chance, algo que ele não queria conceder aos ninivitas, mas que ele mesmo recebeu. A Bíblia nos diz que Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. Esse detalhe não é apenas uma curiosidade. Ele carrega um significado profundo e simbólico. Primeiramente, o número 3 tem grande importância na Bíblia. Ele representa completude e transformação. Vemos isso na ressurreição de Jesus, que aconteceu no 3º dia, e em outros eventos importantes, como os 3 dias de trevas no Egito antes do Êxodo, Êxodo 10:22, e a preparação de Ester antes de interceder pelo povo judeu, Ester 4:16. No Novo Testamento, Jesus faz uma conexão direta entre a experiência de Jonas e sua própria morte e ressurreição. Em Mateus 12:40, ele declara: "Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Ou seja, Jonas se tornou um sinal profético de Cristo. Durante esses 3 dias, Jonas experimentou um tipo de morte espiritual. Ele estava separado do mundo, preso nas profundezas, incapaz de agir por conta própria. No entanto, no momento certo, Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme, dando-lhe uma nova oportunidade. Isso nos lembra que, às vezes, Deus nos permite passar por períodos de isolamento, dificuldade e escuridão para nos transformar. Assim como Jonas, muitas pessoas só entendem o propósito de Deus em meio às provações. Quando tudo vai bem, é fácil ignorar o chamado divino, mas quando enfrentamos dificuldades, somos forçados a refletir sobre nossa vida e nos voltar para Deus. A experiência de Jonas também nos ensina que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele poderia ter deixado Jonas perecer,
mas em vez disso, o preservou e o preparou para cumprir sua missão. Depois de 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jonas finalmente teve uma nova oportunidade. Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme, e agora o profeta estava diante de uma escolha: continuar fugindo ou obedecer à missão que lhe foi dada. Dessa vez, Jonas não hesitou. A Bíblia diz em Jonas 3, 1-2: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus não mudou sua ordem. A missão continuava a mesma, mas agora Jonas estava transformado. Essa segunda chance mostra a graça e a paciência de Deus. Ele poderia ter escolhido outro profeta, mas decidiu usar Jonas novamente. E isso nos ensina que, mesmo quando falhamos, Deus não desiste de nós. Ele nos dá novas oportunidades para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Ao chegar a Nínive, Jonas começou a proclamar a mensagem de Deus. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 3:4. Era uma pregação simples, direta e dura. Ele não tentou suavizar a mensagem ou fazer rodeios. A resposta dos ninivitas foi surpreendente. Ao invés de ignorar ou zombar de Jonas, eles creram na sua palavra e se arrependeram de seus pecados. O rei de Nínive decretou um jejum, vestiu-se de pano de saco e ordenou que todo o povo, inclusive os animais, fizesse o mesmo. Ele declarou: quem sabe, se nos arrependermos, Deus se voltará para nós e desistirá da sua ira. Jonas 3:9. Isso mostra o poder da obediência. Quando finalmente aceitamos a vontade de Deus, Ele age de maneira sobrenatural. Jonas, que antes relutava, agora via o efeito de sua pregação. Um povo inteiro estava se voltando para Deus por causa de sua mensagem. A pregação de Jonas causou um impacto inimaginável. A cidade de Nínive, conhecida por sua crueldade e impiedade, ouviu a mensagem de Deus e respondeu de uma maneira surpreendente, com arrependimento genuíno. Desde o maior até o menor, todos passaram a jejuar, vestiram-se de pano de saco e clamaram intensamente a Deus. O próprio rei de Nínive se humilhou, levantou-se do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, um sinal profundo de humildade e arrependimento. Ele decretou que ninguém, nem mesmo os animais, deveria comer ou beber e ordenou que todos clamassem fortemente ao Senhor. O rei reconheceu a gravidade dos pecados do povo e declarou: quem sabe se Deus não se voltará e mudará de ideia e desistirá da sua ira para que não pereçamos? Jonas 3:9. Essa resposta é impressionante porque mostra que os ninivitas não exigiram nada de Deus, mas confiaram em sua misericórdia. Diferente de Jonas, que relutou em obedecer, os ninivitas não hesitaram em se arrepender. E Deus viu essa mudança de coração. Jonas 3:10 diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Esse versículo levanta uma questão importante. Deus muda de ideia? Na verdade, a palavra arrependeu-se, usada aqui, indica que Deus decidiu agir com misericórdia, porque o povo mudou sua atitude. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele não destruiu Nínive, porque o propósito do julgamento era levar ao arrependimento, e foi exatamente isso que aconteceu. A história da conversão de Nínive nos ensina que ninguém está além da graça de Deus. Mesmo uma cidade tão perversa como Nínive teve a oportunidade de mudar. Isso mostra que Deus não deseja a destruição do pecador, mas sim sua transformação. Depois de ver toda a cidade de Nínive se arrepender e Deus cancelar o castigo, Jonas deveria estar feliz, certo? Mas, surpreendentemente, ele ficou furioso.
A Bíblia diz em Jonas 4:1-2: Isso desagradou a Jonas extremamente e ele ficou irado. Ele orou ao Senhor: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, e que mudas de ideia quanto ao mal. Jonas admitiu que fugiu, porque sabia que Deus poderia perdoar os ninivitas. Ele não queria que esse povo cruel recebesse misericórdia. Para Jonas, Nínive merecia ser destruída, e ele não conseguia aceitar que Deus tivesse poupado a cidade. Então, ele fez algo extremo. Saiu da cidade, sentou-se num lugar alto e ficou esperando para ver se Deus mudaria de ideia e destruísse Nínive. Ele ainda tinha a esperança de que o julgamento acontecesse. Foi nesse momento que Deus decidiu dar a Jonas uma nova lição. O Senhor fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas, aliviando seu desconforto. O profeta ficou muito feliz com isso, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme para destruir a planta, e depois um vento quente do deserto, deixando Jonas irritado e exausto. Mais uma vez, Jonas reclamou e disse que preferia morrer. Então, Deus lhe perguntou: Você tem razão para estar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, tenho razão para estar irado a ponto de querer morrer. Jonas 4:9. Então Deus explicou a lição. Você tem pena da planta, que não lhe custou nada, e que em uma noite nasceu e em outra morreu. E eu não deveria ter pena de Nínive, aquela grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Jonas 4:10-11. Com isso, Deus mostrou que seu amor e misericórdia são muito maiores do que o julgamento humano. Jonas se preocupava mais com seu próprio conforto do que com a salvação de milhares de pessoas. A história de Jonas não é apenas sobre um homem engolido por um peixe, é sobre o coração humano e o coração de Deus. Ela revela verdades profundas que continuam sendo extremamente relevantes para nós hoje. 1. Não podemos fugir de Deus. Jonas tentou escapar da missão que Deus lhe deu, mas descobriu que não há lugar onde possamos nos esconder dele. Salmos 139, 7-10. Nos lembra que Deus está presente em todos os lugares. Quando Ele tem um propósito para nós, Ele nos alcançará, não importa onde tentemos nos esconder. 2. Deus é um Deus de segundas chances. Mesmo depois da desobediência de Jonas, Deus lhe deu uma nova oportunidade. Isso nos ensina que, por mais que erremos, Deus continua disposto a nos restaurar e nos usar para a sua glória. Ele não desiste de nós. 3. O arrependimento traz transformação. Os ninivitas eram um povo cruel, mas quando ouviram a mensagem de Deus, se arrependeram sinceramente. Isso mostra que ninguém está além da graça divina. Deus deseja que todos se voltem para Ele, independentemente de seus erros passados. 4. A misericórdia de Deus é maior do que o julgamento humano. Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas Deus queria salvá-los. Muitas vezes temos dificuldade em aceitar que Deus pode perdoar aqueles que julgamos indignos. No entanto, Ele nos chama a amar como Ele ama e a desejar a salvação até dos nossos inimigos. 5. Deus ensina através das circunstâncias. A planta que deu sombra a Jonas e depois morreu foi uma forma de Deus mostrar a ele que sua compaixão estava mal direcionada. Deus usou esse pequeno detalhe para ensinar ao profeta uma grande lição. Se ele se importava com uma planta efêmera, quanto mais Deus se importava com as vidas humanas. A história de Jonas termina de forma aberta, sem dizer qual foi sua resposta final. Isso nos convida a refletir. Será que estamos agindo como Jonas, com um coração endurecido, ou estamos alinhados com o coração misericordioso de Deus?
Que essa história nos inspire a obedecer ao chamado de Deus, a confiar em sua vontade e a espalhar sua mensagem de amor e arrependimento ao mundo. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa história.